Esdras, capítulo 1. Ciro convoca os judeus para reconstruírem o templo. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, disse pela boca de Jeremias: despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou que lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo seja seu Deus com ele e suba a Jerusalém, que está em Judá, e edifique a casa do Senhor Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém, e todo aquele que ficar atrás em algum lugar em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata, com ouro, com bens e com gados, além das dádivas voluntárias para a casa do Senhor que está em Jerusalém. Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém. E todos os que habitavam nos arredores lhes firmaram as mãos com vasos de prata, com ouro, com bens, com gado e com coisas preciosas, além de tudo o que voluntariamente se deu. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e que tinha posto na casa de seus deuses. Estes tirou Ciro, rei da Pérsia, pela mão de Mitredate, o tesoureiro, que os entregou contados a Sesbazar, príncipe de Judá. E este é o número deles: 30 bacias de ouro, 1000 bacias de prata, 29 facas, 30 taças de ouro, mais outras 410 taças de prata e 1000 outros utensílios. Todos os utensílios de ouro e de prata foram 5.400. Todos estes levou Sesbazar quando os do cativeiro subiram de Babilônia para Jerusalém. Esdras, capítulo 2. A lista dos que regressaram. Estes são os filhos da província que subiram do cativeiro dentre os exilados que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha transportado à Babilônia, e retornaram a Jerusalém e a Judá, cada um para a sua casa, os quais vieram com Zorobabel, Jesuá, Neemias, Seraias, Relaias, Mardoqueu, Bilsa, Mispar, Bigvai, Reum e Baaná, o número dos homens do povo de Israel. Os filhos de Paros, 2172. Os filhos de Cefatias, 372. Os filhos de Arã,
775. Os filhos de Paate, Moabe, dos filhos de Jesuá, Joabe, 2.812. Os filhos de Elão, 1.254. Os filhos de Zatu, 945. Os filhos de Zacai, 760. Os filhos de Bani, 642. Os filhos de Bebai, 623. Os filhos de Asgade, 1.222. Os filhos de Adonissão, 666. Os filhos de Bigvai, 2.056. Os filhos de Adim, 454. Os filhos de Ater de Ezequias, 98. Os filhos de Besai, 323. Os filhos de Jorá, 112. Os filhos de Assum, 223. Os filhos de Gibar, 95. Os filhos de Belém, 123. Os homens de Netofá, 56. Os homens de Anatote, 128. Os filhos de Asmavete, 42. Os filhos de Kiriate Arim, Sefirá e Beerote, 743. Os filhos de Ramá e de Gebá, 621. Os homens de Micmas, 122. Os homens de Betel e de Ai, 223. Os filhos de Nebo, 52. Os filhos de Magbis, 156. Os filhos de outro Elão, 1.254. Os filhos de Arim, 320. Os filhos de Lode, de Adide e de Ono, 725. Os filhos de Jericó, 345. Os filhos de Senaá, 3.630. Os sacerdotes, os filhos de Gedaiás, da casa de Jesuá, 973. Os filhos de Imer, 1.052. Os filhos de Passur, 1.247. Os filhos de Arim, 1.017. Os levitas, os filhos de Jesuá e Cadmiel, dos filhos de Rodavias, 74. Os cantores, os filhos de Assafé, 128. Os filhos dos porteiros, os filhos de Salum, os filhos de Ater, os filhos de Talmon, os filhos de Acube, os filhos de Atitá, os filhos de Sobai, ao todo 139.
os netineus, os filhos de Ziá, os filhos de Assufá, os filhos de Tabaote, os filhos de Queros, os filhos de Siá, os filhos de Padom, os filhos de Lebaná, os filhos de Agabá, os filhos de Acube, os filhos de Agabê, os filhos de Sanlai, os filhos de Aná, os filhos de Gidel, os filhos de Gaar, os filhos de Reaiás, os filhos de Rezim, os filhos de Necodá, os filhos de Gazão, os filhos de Uzá, os filhos de Passeá, os filhos de Bessai, os filhos de Asná, os filhos dos Reunitas, os filhos dos Nefuseus, os filhos de Baquebuque, os filhos de Acufá, os filhos de Arur, os filhos de Baslute, os filhos de Meidá, os filhos de Arsa, os filhos de Barcos, os filhos de Cícera, os filhos de Temá, os filhos de Nessias, os filhos de Atifá, os filhos dos servos de Salomão, os filhos de Sotai, os filhos de Soferete, os filhos de Perudá, os filhos de Jaalá, os filhos de Darcom, os filhos de Gidel, os filhos de Cefatias, os filhos de Atil, os filhos de Poquerete, Azebaim, os filhos de Ami, todos os netineus e os filhos dos servos de Salomão, 392. Também estes subiram de Tel-Melá e Tel-Arsá, Querubê, Adã e Imer, porém não puderam provar que as suas famílias e a sua linhagem eram de Israel. Os filhos de Delaiás, os filhos de Tobias, os filhos de Necodá, 652. E dos filhos dos sacerdotes, os filhos de Abaiás, os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, que tomou mulher das filhas de Barzilai, o Gileadita, e que foi chamado do seu nome. Estes procuraram o seu registro entre os que estavam registrados nas genealogias, mas não se acharam nelas, assim por imundos foram rejeitados do sacerdócio. E o governador lhes disse que não comessem das coisas consagradas até que houvesse sacerdote com Urim e com Tumim. Toda esta congregação junta foi de 42.360, afora os seus servos e as suas servas, que foram 7.337. Também tinha 200 cantores e cantoras, os seus cavalos 736, os seus mulos 245, os seus camelos 435, os jumentos 6.720, e alguns dos chefes dos pais vindo à casa do Senhor que habita em Jerusalém,
deram ofertas voluntárias para a casa de Deus, para a estabelecerem no seu lugar, conforme as suas posses. Deram para o tesouro da obra em ouro 61.000 dracmas, e em prata 5.000 libras, e 100 vestes sacerdotais, e habitaram os sacerdotes, os levitas e alguns do povo, tanto os cantores como os porteiros, e os netineus nas suas cidades, como também todo o Israel nas suas cidades.